Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, quem já assistiu a resolução de raciocínio lógico da questão de número 96 da prova da VUNESP? Muito bem. Eu até deletei essa questão. Se você já assistiu, reassista, porque eu aqui, né, como todo ser humano, acho que gravado aqui meio no cansaço, a gente acabou cometendo um erro aí, apontado até por um aluno, e até na postagem que eu fiz para ele, na hora eu já fiz a correção dos resultados, tá? Mas tá aqui a questão 96, vamos reavaliá-la. Acompanhe aqui conosco, vocês vão perceber, quem já assistiu, qual foi o erro que eu cometi antes. Tudo bem? Ótimo, então, bem-vindos aqui ao canal, explica isso direito, vamos lá. Uma avaliação com apenas duas questões foi respondida por um grupo composto de X pessoas. Sabendo-se que exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão, que exatamente 100 acertaram as duas e que exatamente 250 acertaram apenas uma das duas e que exatamente 180 erraram a segunda questão, é possível afirmar corretamente que x é igual a... Olha, tem várias maneiras de resolver. Eu havia resolvido isso daqui utilizando conjuntos, né? Então, vou traçar aqui, ó, tentar, né, fazer dois círculos aqui. Tá mal feito, vamos melhorar isso. Pronto, tracei aqui dois conjuntos. Um deles aqui seria a primeira questão, o outro conjunto a segunda questão. Olha que o problema disso, sabendo que 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira e que exatamente 100 pessoas acertaram as duas. Veja, aqui eu tenho as duas questões. Aqui, ó, eu vou colocar as 100 pessoas que acertaram as duas. Então, tenho 100 pessoas aqui, tá? Ele disse que 160 pessoas acertaram a primeira questão. Veja que esse 100 está dentro aqui, ó, esse conjunto é o da primeira questão, esse conjunto da segunda. Esse número 100, ele está dentro do conjunto 1 aqui. Então, eu tenho que tirar esse 100 da 160 e colocar 60 aqui. Agora eu sei, olha, 60 mais 100, 160 pessoas acertaram a primeira questão. 60 acertaram apenas a primeira questão. 100 acertaram a primeira e a segunda. É o que está dizendo aqui, ó, 160 pessoas acertaram a primeira questão, soma tudo dá 160, e 100 acertaram as duas. E olha o que ele diz, exatamente 250 pessoas acertaram apenas uma das duas. Bem, 250 acertou apenas uma das duas. Eu sei que 60 acertou apenas a primeira, então eu tenho que subtrair 60 daqui 250 para descobrir que 190 acertou apenas a segunda. Então isso tem que ser colocado aqui. Esse espaço aqui diz respeito a apenas quem acertou a segunda. Esse espaço aqui apenas quem acertou a primeira questão. E esse espaço do meio quem acertou as duas, tá bom? Por fim, ele diz que exatamente 180 pessoas erraram a segunda questão. Olha só, 180 pessoas errou a segunda. Quem que errou a segunda? Esse 60 que está aqui, ó, que só errou a primeira. Se eu tirar 160 daqui, eu descubro que ainda existem 120 pessoas que erraram a segunda questão. 60 eu sei que veio daqui, ó, que acertou a primeira, certo? Mas e os outros 120? Da onde vem? Eles estão fora dos acertos da primeira e da segunda. 180 pessoas que erraram a segunda questão, dessas 180, 120, na verdade, erraram as duas. Então, o número de pessoas que respondeu essa questão é 60, mais 100, 160, mais 190, 260, 350, mais 120, 470, alternativa E é a resposta do problema. Quem assistiu uma correção anterior que eu havia feito, eu acabei considerando 160 pessoas que acertaram
apenas a primeira questão. E isso induziu a erro, tá? Então, o problema não diz que 160 pessoas acertaram apenas a primeira, mas que acertaram a primeira. Aí sim, agora está bem resolvido aqui, certo? Como vocês viram, pelo conjunto é bem mais fácil, né, pessoal? Como vocês viram, por conjunto é bem mais fácil, né? Conjunto de quem acertou. Deixa eu dar uma melhorada nisso. Aqui, ó. Aqui o conjunto de quem acertou a primeira. E esse aqui o conjunto de quem acertou a segunda, só para revisar. 160 pessoas acertou apenas a primeira. Eu sei que 100 acertou a primeira e a segunda. Eu ponho aqui no meio, ó. Na interseção, onde acertou a interseção é quem acertou a primeira e a segunda. O problema diz que 160 pessoas acertou a primeira questão. Então, está faltando 60. Olha, dentro do conjunto da primeira, tem que ter 160. Aqui na segunda, diz que 250 pessoas acertaram uma das duas. Ora, se 250 acertou uma das duas e 60 só acertou a primeira, eu tenho que subtrair 60 de 250 para descobrir isso aqui, ó. Quem acertou apenas a segunda é um total de 190. E por fim, o problema diz que 180 pessoas erraram a segunda questão. Quem que errou? Olha aqui nesse universo. Essa 100 errou a 180, que é a segunda? Não. Esse 190 errou a segunda? Não. Quem que errou a segunda? 60, que só acertou a primeira questão. Mas ainda sobram 120 pessoas. Onde estão essas 120? Fora. Ou seja, eles erraram a primeira, erraram a segunda. Então eu tenho um total de 120 pessoas que errou a segunda e a primeira. 190 que só acertou a segunda e não acertou a primeira. 100 que acertou a primeira e a segunda, e 60 pessoas que só acertou a primeira. Soma tudo isso, ó, 60 mais 100 mais 190 mais 120, e você vai descobrir, sabe quanto? 470. Total é igual a 470 pessoas, certo? É isso. Espero aí que tenha corrigido, que vocês entenderam, né? Por conjunto aí, acredito, fica muito mais fácil. Reprisem, voltem, tentem entender aí o que eu passei para vocês e eu acho que vai ficar mais tranquilo. Combinados então? É isso, até a próxima aula.